Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à Jornada da Bioconstrução Profissional. Mais um evento que a gente está promovendo aqui para vocês mudarem seus conceitos e mudarem de patamar em relação à bioconstrução profissional. Eu sou o Flávio Duarte, sou arquiteto, especialista em bioconstrução. Eu sou o Bruno, né? Boa noite para todos. Eu sou o Bruno Azevedo, também sou arquiteto, sou especialista em bioconstrução, sou parceiro do Flávio aqui na Biobitat. E a gente está promovendo esse evento porque a gente quer mesmo mostrar aí o caminho, né, que a gente percorreu e que a gente acredita ser um bom caminho para quem quer mudar de carreira, para quem quer entrar no universo da bioconstrução, né, o universo aí que pode te trazer um diferencial muito grande para quem trabalha com construção civil, para quem é arquiteto, engenheiro ou alguma coisa semelhante dentro dessa área aí que é super disputada, né? Então a gente está trazendo aí muitas informações e um verdadeiro passo a passo aí para quem quer dar essa grande aprimorada, né, Flávio? É isso. Hoje a gente vai ir nas aulas subsequentes, que é quarta e quinta, tá? Sempre às 20 horas. A gente vai deixar as dúvidas de vocês aqui no chat, vamos responder no final da aula as dúvidas mais pertinentes e depois que a aula termina, a gente responde lá no chat do vídeo também. Então, deixa suas dúvidas aqui durante a aula que a gente vai responder sim, mesmo que não dê tempo aqui de responder durante a aula. Lembrando que quem fica até o final da aula vai participar do sorteio aqui com a gente do nosso livro, um material bem completo, tem 417 páginas, é o grande livro da bioconstrução. Então vamos começar a aula, que já está na hora, e vamos seguindo. Deixem suas dúvidas por aqui no chat, combinado? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente começar a nossa aula hoje. Opa, vamos lá. A aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a jornada da bioconstrução profissional e a primeira aula é a aula das possibilidades e os potenciais que a bioconstrução tem hoje no mercado da construção civil. A bioconstrução, ela é um movimento que surge a partir de uma necessidade mundial da gente olhar para a sustentabilidade e saúde nas edificações. Isso, gente, é uma coisa essencial hoje, não é mais um modismo. Isso antes a gente achava que era algo distante da gente, e a gente vê cada vez mais que a bioconstrução é uma necessidade, tá? Não é mais uma possibilidade, é uma necessidade. E a bioconstrução começa com um grande apelo à preservação ambiental, porque a gente sabe hoje que os recursos disponíveis na Terra não conseguem atender a gente se a gente continuar com esses mesmos padrões de consumo que a gente vem tendo há anos. A gente pode falar isso, na verdade, desde Revolução Industrial. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial lá em 1800, 1750, a gente já começa a ter centros urbanos onde concentrava o assentamento humano, concentrava-se o consumo de recursos e concentrava-se contaminação, concentrava-se insalubridade. Não só a insalubridade para o entorno, para o meio ambiente, mas também para as pessoas que ocupavam os edifícios. E a gente, eu e o Bruno, a gente começou na faculdade, junto, estudamos junto. Então tem mais de 20 anos que a gente está nessa batalha entre fazer algo que deixe um legado para o mundo, que nos deixe confortável e que também entregue algo de qualidade excepcional, uma excelência técnica para os nossos clientes. Então, quando a gente começou, lá em 2006, 2004, com a Biobitat, a gente formou em 2006, a gente não queria ser empresário. A gente entrou na bioconstrução para a gente ter algo para fazer que nos sustentava enquanto pessoas, que nos ligavam às nossas aspirações e também solucionavam uma dor nossa em relação
ao que a gente vinha aprendendo na faculdade, né, Bruno? E até, né, Flávio, eu acredito que é uma transição que muitas das pessoas que estão assistindo essa aula hoje devem estar passando também, né? Que a gente não queria ser aquele profissional que o mercado, que a universidade, que os professores ali queriam que a gente fosse, né? Aquele cara ali que era o que fazia rápido e barato, né? O que trabalhava com estrutura metálica, com eficiência, que dava lucro para a construtora. Não que a gente discorde disso, né? Que tenha que fazer rápido, barato, mas como o Flávio falou, né, a gente queria também dar um olhar mais humanizado, a gente queria bem-estar para as pessoas, e a gente foi buscando recursos, né? Nessa época nem existia esse termo bioconstrução, né? Isso foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Essa terminologia foi surgindo, mas na verdade a gente buscou recursos, tecnologias, formas de projetar e de construir que não tinham toxinas, que traziam bem-estar, que estavam relacionados com a alegria das pessoas, com a saúde das pessoas, né? Então nós fomos beber na fonte do Feng Shui, da geobiologia, da radiestesia. A gente foi trabalhado num dos escritórios percussores do Feng Shui no Brasil, né? E isso foi trazendo um olhar para a gente. E como não tinha a Biohabitat dando curso, não tinha outros cursos por aí, a gente construiu a nossa formação, né, paralela ali aos conhecimentos que a gente tinha na universidade. A gente foi estudar como construir com terra, porque a gente percebeu que a terra era uma forma de construir mais limpa, né? A construção civil ela é responsável aí por 1/3 do lixo do mundo, né? Então a gente foi tentar buscar sistemas construtivos que impactassem menos, a gente foi buscar sistemas construtivos que utilizassem materiais locais, materiais que não produzissem uma pegada ecológica tão grande e que não tinham toxinas nas suas composições. E aí a gente foi desenhando aí um pouco a nossa formação, né? E hoje a gente trabalha essencialmente com cursos de formação, atendendo clientes para que esses clientes, que não são só consumidores finais que querem morar nesse tipo de edificação, mas também empreendedores, arquitetos e engenheiros que querem mudar de rumo, mudar de carreira, levar sua carreira para outro patamar. Então a gente faz formações através do nosso curso de formação, a gente atende projetando e dando consultoria, assessoria especializada para projetos e obras que querem levar a obra a níveis elevados de sustentabilidade e salubridade. A gente também tem um programa de mentoria que chama Bioconstrução de Sucesso, que são profissionais e empresas que querem trabalhar e se especializar com bioconstrução. E voltando a dizer, hoje, a gente começou isso há 20 anos atrás. Hoje isso é uma prerrogativa para qualquer empreendimento. Qualquer empreendimento que a gente vai ouvir falar, qualquer residência, qualquer tipo de construção e edificação está pautada também na sustentabilidade e saúde. E a gente sabe que isso não vem só pela dor do consumo excessivo, da degradação ambiental, mas também pela uma aspiração de deixar um legado para o mundo. Então a gente, eu e Bruno, hoje a gente entende o grande potencial que a gente tem como empresários dessa área. E a gente leva isso para os nossos clientes, leva isso para os entornos das obras que a gente projeta, leva isso para os profissionais que a gente presta assessoria e capacita. A gente é uma das empresas pioneiras nesse mundo da bioconstrução e da construção sustentável e já projetamos muitas obras. Inclusive esse dado aí dos 4.000 metros quadrados, ele hoje já é um dado ultrapassado, a gente já tem muito mais construção que a gente colocou nas suas mãos, colocou nossa experiência, e a gente vai trazer um pouco disso hoje para vocês na jornada. A jornada é esse ponto de mutação para vocês, igual a bioconstrução foi para a gente. A gente não aguentava mais ser padronizado e fazer o que os professores, o mercado pedia quando a gente estava na universidade. E quando a gente formou, a gente ficou sem chão. A gente falou, o que a gente vai fazer agora? Porque projetar edifícios que só são economicamente viáveis, que vão dar lucro, não fazia sentido para a gente. É claro que hoje a gente sabe que um pilar muito importante na sustentabilidade, além do ambiental, do socioambiental, é o pilar financeiro.
E as obras de bioconstrução hoje, os projetos de bioconstrução, trazem uma grande possibilidade de rentabilidade nesse meio da construção civil. Por isso que você não vai ver hoje mais obras que não dão atenção para isso. Sempre a gente vai ver alguma tecnologia embutido em obras que dão atenção para a bioconstrução. Então eu vou contar para vocês aqui um pouquinho o que a gente vai aprender hoje, o que nós vamos ensinar para vocês hoje nessa jornada, tá? A jornada, vocês vão conseguir descobrir as oportunidades e os potenciais que um projeto e obras de bioconstrução tem, que a gente já está falando um pouco deles. Aprender como a bioconstrução agrega valor em um projeto e em uma edificação também. Entender quais são as estratégias para você ter economia incorporada. O que é economia incorporada? É aquela economia durante o processo construtivo da edificação e também na operação do edifício. Quando a gente falar de operação do edifício, entendam que é a partir do que a obra termina, você está operando aquele edifício, é a vida do edifício. E bioconstrução, gente, tem muita gente que acha que bioconstrução é escolher a melhor técnica para a construção em si, para o processo construtivo, para a incorporação da obra. E não é isso. Bioconstrução é um movimento que surge há muitos anos atrás, desde a Revolução Industrial, depois com a ergonomia, depois com as conferências ambientais, com bioclimática, a gente vai falar um pouco disso, mas tudo isso focado em quê? Em soluções contextualizadas para levar a sustentabilidade e saúde não durante a obra. A obra é uma viabilização para levar essas soluções para a vida do edifício depois de executado. Então, vocês vão aprender também aqui na jornada, entender como projetos saudáveis de bioarquitetura agregam valor na sua atuação profissional e também na sua vida. Saber quais as técnicas e materiais fazem um edifício uma bioconstrução. Gente, isso é muito importante. A maioria das pessoas vem para a jornada querendo saber, mas qual técnica que eu uso? Como é que faz aquela técnica específica? Isso vai ser o programa da aula de amanhã bem intenso, tá? Então, amanhã a gente vai falar muito sobre técnicas. E nós vamos aprender também como sua atuação em bioconstrução pode trazer sucesso profissional e alavancar sua carreira de bioconstrução. Então, esses são os cronogramas que a gente vai ver aí desde hoje até quinta-feira. Então, esperamos que você tenha um compromisso com a gente e fique com a gente esses 3 dias, porque hoje é um ponto de partida, tá? Amanhã a gente fala muito sobre técnica e na quinta-feira como levar isso para a prática. Então, vamos um pouquinho nos conceitos da bioconstrução. Como eu falei para vocês, a bioconstrução ela é uma maneira da gente levar soluções contextualizadas para trazer sustentabilidade e salubridade a partir de conceitos globais, internacionais, conceitos regionais e locais. Por que isso? Porque bioconstrução não pode ser descontextualizada. Sempre a gente precisa de uma análise muito profunda da baseline, dos contextos daquele lugar, das aspirações do cliente, do empreendedor, daquele projeto específico, para conseguir propor soluções viáveis e adequadas para aquele contexto. Então, bioconstrução não é a escolha de uma técnica, não é construir com terra, não é o telhado verde em si, não é o saneamento ecológico, não é a construção com bambu, não é o uso de placas fotovoltaicas, é um movimento. E esse movimento, gente, começa com projeto, planejamento. Então, planejamento é a busca dessas soluções junto desse contexto, junto das demandas do cliente, e a partir dessa busca de soluções, a gente coloca isso graficamente num projeto de arquitetura, e esse projeto de arquitetura não é para a obra em si, é para que aquela obra, o processo construtivo de incorporação, viabilize as soluções para quê? Para a vida da edificação. Isso é o mais importante em bioconstrução. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês do histórico, para vocês entenderem como que começa essa bioconstrução, como que começa essa demanda de sustentabilidade e também de salubridade para as obras e edificações. Só pontuando para vocês, a gente passa, 90% da nossa vida em ações. Então, o poder e o fator
e o potencial de transformação das edificações na sociedade são imensos. E a gente colocou por querer essa foto desfocada aí, essa foto bem carregada, que é uma foto que fala o quê? De quando a Revolução Industrial começou. Quando a gente começou a ter possibilidade de ter um grande poder de transformação do meio ambiente e da sociedade. Quando os assentamentos humanos começaram a ser centralizados e também a produção ser centralizada. E quando a produção é centralizada, a gente tem um consumo centralizado dos recursos. E aí a gente falando um pouco dos recursos, a construção civil é uma das cadeias produtivas da economia e da nossa sociedade que mais degrada e consome recursos renováveis e não renováveis. Então, a gente tem que dar atenção plena. Quem é arquiteto, engenheiro, projetista ou quem pensa em morar, está com a grande potencial na mão de transformar parte da nossa sociedade. Que seja um entorno próximo, que seja uma cadeia produtiva imensa. Então, começamos isso lá na Revolução Industrial, e aí com isso a gente vem com demandas de insalubridade imensa, de degradação ambiental imensa. Hoje a construção civil é responsável pelo consumo de mais de 40% dos recursos naturais e geração de mais de 30% do lixo sólido do planeta. E a gente sabe, no estudo da pegada ecológica, a gente precisa hoje de 3 planetas para suprir essas necessidades. Então, não é uma conversa mística, não é uma conversa romântica, é uma conversa pé no chão. Bioconstrução hoje é necessidade. E qual que é a diferença? Tem gente que pergunta e sempre quer saber. Qual a diferença da construção sustentável para a construção em bioconstrução? Gente, tem uma grande diferença. A construção sustentável, ela preza pela essa preservação ambiental, mas ela não dá atenção diretamente na salubridade dos ambientes construídos. E a salubridade dos ambientes construídos começam a ser olhada quando a bioclimática vem à tona a partir do movimento de preservação ambiental. Mas a bioclimática ela tem um pressuposto também de conforto ambiental para quem mora na edificação. Então, as pessoas que não sabem o que é a bioclimática, né? A bioclimática é o uso dos recursos naturais de forma consciente para gerar conforto nas edificações e também altos níveis de preservação. Então, isso é prerrogativa para fazer bioconstrução. Aí o Bruno vai falar um pouquinho dessa imagem aí, que é incrível. Isso eu comentar justamente isso, Flávio, que, assim, que a bioclimática tem esse nome sofisticado, né, mas ela é uma coisa muito simples de ser compreendida e muito antiga, né, muito antes até de ter essa nomenclatura, né, se for olhar essa imagem do Iêmen, né, o Iêmen é uma cidade super antiga, né, e aí, se vocês repararem, olha o adensamento que tem, né, muito aglomerado, é uma coisa juntinha, né. Um detalhe, todas essas paredes aí são feitas de terra, né? São adobes, taipas, construções aí de terra. Mas olha lá no fundo, lá no horizonte aí dessa imagem, né? Não é por falta de espaço que eles estão aí aglomerados, né? Eles estão aglomerados aí por um propósito, né? Estão lá no deserto, tem espaço à vontade, assim, a amplidão está ali presente. Mas por que eles estão ali tão juntinhos, fizeram as edificações ali tão aglomeradas, ali tão pertinho uma da outra, né? Primeiro ponto, as paredes de terra, elas têm uma propriedade da higroscopia. A higroscopia é a capacidade de interagir com a umidade do ar. Então, essa parede, ela acumula água, ela interage com a água. No deserto, à noite, ali tem uma certa umidade, a temperatura cai, e aí é uma forma desse espaço armazenar água no lugar que não tem água, num lugar muito árido. Outra coisa é que uma edificação sombreia a outra, então eles conseguem criar um microclima onde a cidade tem um conforto térmico muito mais agradável, muito mais ameno do que o deserto, né? O deserto tem aquela temperatura extrema, tem aquela umidade, falta de umidade extrema, né? Tornando ali tudo muito mais difícil de ser gerado vida e de se confortar, né? Então, e essa aglomeração dessas paredes de terra, dessas edificações pertinho uma da outra, é um recurso de utilizar
né, essas características dos materiais, essas características do entorno, a interação entre uma edificação e outra, para criar um clima mais favorável à vida, ao conforto das pessoas, à subsistência dessas pessoas também. Então, é por isso que essas edificações são feitas dessa forma. Isso aí é um dos exemplos mais antigos que a gente tem de utilização natural, intuitiva da bioclimática, como o Flávio está falando, que é uma forma de analisar, de projetar, de criar os espaços favoráveis à vida e usando recursos locais. O que eles tinham lá para construir? Terra. Né? A terra ela vai ser recorrente aí na nossa conversa porque ela é o recurso mais abundante que a gente tem. A gente mora no planeta Terra. Né? Então, a terra, a construção com terra, ela é, sim, um dos principais pilares aí da bioconstrução e ela vai ser amplamente narrada e citada aí nos exemplos que a gente vai trazer. Isso só puxando um gancho, mas amanhã a gente vai falar muito sobre isso, né? Que a construção com terra, ela traz essa possibilidade de salubridade, de conforto e sustentabilidade muito grande, porque é um envoltório dessa construção. Né? É lógico que a construção precisa de muito mais sistemas embutidos nela para ela conseguir acontecer, para ela conseguir ter vida e ser operada, e ter operação. Mas ela é um envoltório que faz o contato direto com o meio ambiente externo. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem fazer bioconstrução com fazer construção com terra. Na verdade, a construção com terra, as paredes de terra estruturais, a gente está vendo aí, essas edificações não têm pilares e vigas para serem sustentadas. Elas são feitas integralmente de terra. E tem gente que acha que terra é para fazer só 1, 2 pavimentos. Então, o envoltório dessa construção ela é muito importante, escolher bem esse envoltório. Né? Sem a escolha perfeita do envoltório, não há como fazer bioclimática. A gente vê muito hoje edifícios super espelhados, todos de vidro, que precisam de um ar-condicionado 100% do tempo para conseguir climatizar artificialmente esses edifícios, onde o envoltório é feito de maneira inconsciente em relação à sustentabilidade. E a gente vê edifícios dessa maneira sendo certificados ambientalmente por selos. Então a gente tem que entender uma coisa. Gente, a gente hoje tem um lobby gigantesco financeiro, onde tem muita empresa fazendo greenwash. O que é greenwash? Enganando, falando que é construção verde, que é sustentabilidade, mas não faz sustentabilidade. E ainda consegue, por várias vias, fazer uma certificação de uma obra que tem um envoltório todo de vidro, que gera um microclima desagradável no entorno e para os usuários internos, e ainda consegue uma certificação por um lobby econômico. Na bioconstrução, prerrogativa, gente, é saúde ambiental também. E isso tem muito a ver com o entorno. Então, dá uma olhada nessa imagem onde a gente já trabalhou fazendo bioconstrução também. É o oposto daquilo que a gente mostrou anteriormente. Né? Esse lugar é super úmido, é a floresta amazônica, e essas comunidades elas precisam de um recurso que é local, porque um saco de cimento custa mais de R$400 num lugar desse. E além disso, ele vem de uma área tão distante que está sendo hiperdegradada com o consumo centralizado do calcário. O cimento vem do calcário, que é calcinado a uma temperatura de mais de 1.800 graus em alto forno, e na maioria das vezes esse alto forno não pode ser combustível renovável. Ele é um combustível fóssil, que precisa de uma queima em alta temperatura. Então, para a gente fazer uma obra num lugar desse, a gente tem que contextualizar. E olha só como que tem um descampado ali, como que as pessoas precisam de um lugar para respirar. Ao contrário lá do IEM que a gente viu, a gente vê ali um adensamento para gerar umidade. As paredes são reservatórios de umidade, paredes de terra guardam umidade. E amanhã a gente explica por que elas guardam umidade e elas precisam de trabalhar dessa forma. Já nesse lugar, a gente precisa de tirar um pouco da umidade do ar. E as paredes de terra também ajudam, porque elas fazem essa regulação da umidade interna com a externa. Por isso que elas são higroscópicas. Então, sustentabilidade é contextualizar sua obra. Não adianta escolher um material isoladamente e falar, estou fazendo bioconstrução, estou fazendo sustentabilidade. Não é por aí. Então, por isso que um pré-requisito para uma obra
de bioconstrução é o planejamento. Não é a escolha de um material específico para fazer obra. Ah, esse material é mais fácil de construir e esse material é o que eu vou optar aqui, independente do meu contexto. Não é por aí. E a gente tem hoje uma gama de materiais que, inclusive, é uma notícia muito boa para a gente. Esse ano a gente conseguiu a norma das estruturas para construção com bambu no Brasil. A gente participou ativamente, eu e Bruno, das reuniões para normatização dos tijolos de adobe no Brasil. Ano passado entrou em vigor. Foram mais de 3 anos fazendo reuniões lá na BNT em São Paulo, para a gente conseguir que esse texto da norma fosse aprovado, fosse para consulta pública. Então, hoje a gente tem uma grande possibilidade de levar materiais que são super tradicionais a um nível tecnológico muito alto, para serem incorporados em programas sociais, para serem incorporados em empreendimentos tecnológicos, empreendimentos industriais. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, que na maioria das vezes não é vista pelos projetistas e pelos arquitetos. A maioria das pessoas, eu quero fazer um painel fotovoltaico e acha que resolveu a vida da sustentabilidade daquela obra. E não é por aí. A gente sabe, por exemplo, um exemplo aí, depois a gente vai falar mais do bambu, aula que vem, né? Na quarta-feira, amanhã às 20 horas. Mas vamos pensar, o bambu, gente, é uma gramínea que você corta uma vara e ele se renova com um manejo sustentável do bambuzal. Já uma árvore cortou, você tirou a possibilidade daquela ave rebrotar, de ser um novo ser, para ela crescer de novo na medida que ela estava, vai demorar 15, 20 anos. Um bambu chega na idade adulta com 5 anos. Então, se você corta o bambuzal, maneja ele de maneira adequada, você tem aí uma fonte renovável de recurso para a vida inteira. Eu gosto de falar sobre isso, mas eu vou pedir para o Bruno contar uma história, como é que era lá na China em relação ao bambu. Como é que, quando o pessoal casava, como é que era, Bruno? Conta essa história para nós aí. O Bruno... Oi. Conta essa história do bambu para nós aí, lá da China, Bruno, que o bambu, como é que era quando a pessoa casava lá? Cara, na China, quando a pessoa recebia, ele ia casar, até algumas comemorações, nascia uma criança, né, uma coisa importante assim, ela recebia uma muda de bambu, né? Aquilo simbolizava que ela estava recebendo ali toda o que ela precisava para a subsistência dela. Porque o bambu você pode se alimentar dele, você pode comer os brotos de bambu, você pode construir os utensílios da sua casa, você pode construir a sua própria residência, então você estava recebendo ali todo o subsídio, né, para isso tudo. Inclusive, tem uma história muito interessante do bambu, que antigamente, antes da dinastia Shang, ele era utilizado só como uma planta ritualística, ele estava ali presente nos batizados, nos casamentos, ele era uma planta santa, né? Eles acreditavam que dentro ali daquele espaço ali do bambu ali, era a morada dos anjos, né? Era um ar que não era contaminado pela atmosfera, né? Então ele era uma coisa sagrada. E ali, depois que foram tendo evoluções, golpes políticos e tudo mais, as pessoas entenderam que o bambu era uma planta que tinha muitos recursos, né? Através da observação e da experimentação, eles viram que era uma planta durável, que ela tinha uma resistência absurda, que ela poderia construir casas, fazer coberturas, abrigo, utensílios, e uma versatilidade incrível, né? Então, assim, o bambu, ele é realmente a madeira do futuro, né? Ele é um recurso, como o Flávio estava falando, renovável, né? Você não precisa de matar a planta para utilizar ela, só o manejo dela você já consegue tirar, extrair mais do que o suficiente para a sua utilização. E ela tem essa versatilidade que vai desde as coisas mais delicadas até as coisas mais robustas, né? A gente tem exemplos de construções com bambu aí, de estruturas super fortes, pontes, catedrais, né? E ele tem essa gama muito ampla de possibilidades, né? Então imagina só, gente, hoje a gente está vendo que a sustentabilidade é uma prerrogativa em qualquer empreendimento, que a construção ela é um fator de potencial de transformação social e ambiental muito forte, porque a gente fica 90% do tempo em edificações. E hoje no Brasil, a gente tem norma de adobe que já está em vigor,
norma de taipa de pilão que já está em vigor, a norma de estruturas para construção com bambu que já está em vigor. O mercado da construção sustentável e da bioconstrução é um dos mercados mais promissores para os profissionais. Então, hoje, quem quer ter uma carreira promissora, a bioconstrução é sim um caminho super viável e pautável. Quando a gente começou isso há 20 anos atrás, a gente era taxado de pessoas que estavam fora da realidade, porque a construção com aço, o concreto armado era o que era se falado. E hoje não. Hoje a gente tem esses materiais que antes eram considerados só materiais tradicionais para construir no meio rural, sendo incorporados em empreendimentos urbanos, industriais. No Canadá e na Suécia, hoje a gente já tem taipa de pilão pré-fabricada para empreendimentos industriais, mega shoppings. Então, hoje o Brasil está ainda encaminhando, está em pleno crescimento em relação à construção. E como que a gente pode agregar valor num projeto e obras profissionais levando a bioconstrução a cabo? Claro, a gente já falou aqui das placas fotovoltaicas, essa é uma imagem de um projeto que a gente fez e assessoria para a obra lá no Piauí. Piauí é um lugar super quente, tá? Isso aqui é em Parnaíba, é um lugar super urbano, inclusive esses lotes hoje aqui estão todos ocupados. Então, a gente aprovou esse projeto, não tem restrição de aprovação de projeto para construir com terra, para fazer bioconstrução. E essa casa aí, ela é um exemplo muito bom, porque o planejamento, o terreno era muito estreito, tinham 3 mangueiras no terreno, ainda tem, né? Essa mangueira aqui de trás e essa mangueira aqui da frente. Então, a gente teve que fazer um planejamento muito bem feito para adequar o programa do cliente nesse terreno. As paredes são todas feitas de uma técnica de terra ensacada, que a gente chama de hiperadobe. Amanhã vocês vão conhecer um pouquinho mais como é que faz o hiperadobe, como é que escolhe a terra adequada. E essa edificação, ela tem um conforto térmico incrível. Ela tem mais de 10 graus de diferença do ambiente externo para o ambiente interno. Isso eu estou falando na sombra. E, além disso, ela gera a sua própria energia. Isso, gente, é pensar no recurso local. Se o local tem sol demais, a gente tem que usar esses artifícios para a gente produzir essa energia e para a gente considerar que essa edificação vai ser confortável ali dentro. Porque senão vira um forno a edificação. Imagina se a gente tivesse cortado essas mangueiras, né, do terreno. A gente teria um terreno árido, não teria ali uma geração de umidade, um microclima gerado pelas plantas também. É muito importante a gente entender que o entorno ele é uma ferramenta de projeto. Ele, na verdade, não é um empecilho. Né? Tem gente que fala, tem uma árvore no meu terreno, vou cortar essa árvore porque ela vai me dificultar projetar, ou vai dificultar a gente encaixar a edificação da melhor forma, aí depois eu planto mais árvores. A gente tem que considerar qual que é o entorno que a gente vai construir. Isso é muito importante. E por isso a gente tem que... Fala. E ainda tem um detalhe, né, que esse projeto, completando o que você está falando, que a geometria do projeto ainda favorece também essa bioclimática que você está dizendo, né? Porque essas reentranças, essas formas geométricas que a gente escolheu, né, para ele, não só para caber as árvores e encaixar muito bem no terreno, ela cria vórtex de vento, né, favorecendo a ventilação natural, num lugar que, como o Flávio falou, é muito árido, é muito bruto o sol, né? O Piauí é muito quente, a gente andou pelo Brasil inteiro, assim, o lugar que eu senti mais impactante, assim, o calor foi lá mesmo, e ele tem essa questão, então a gente utiliza o vento natural ali, a gente criou, né, uma forma geométrica onde canaliza o vento para dentro das edificações, né, isso faz com que a gente tenha um clima muito mais confortável, né, assim, tem diferenças extremas da temperatura interna para a externa. Economiza no ar-condicionado, um lugar que todo mundo usa ar-condicionado intensamente, gera a própria energia, né? A gente consegue armazenar ali um clima fresquinho dentro dessas edificações, né? Então, esse que eu queria completar aí na fala do Flávio. Ali atrás, ó, a gente tem um telhado verde que está em plantio, né? Foi a última coisa a ser executada nessa obra. É que eu estou passando o mouse aqui, ó, acho que dá para ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Mas aqui atrás, ó, no canto esquerdo, no fundo aqui, a gente tem um telhado verde que é produtivo, gera alimento para essa obra. O saneamento dela também gera alimento, que é um sistema que a gente faz, a gente chama de tanque de evapotranspiração. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais dele, que gera também alimento com o efluente, que hoje é um problema.
né? A gente sabe que a maioria do Brasil não tem saneamento básico, né? Olha só isso, a gente está em 2022 e a gente ainda tem gente que não tem saneamento básico, mas tem várias alternativas para a gente fazer isso. E a gente começou a entender que não era somente o uso das técnicas que ia fazer uma bioconstrução, igual a gente já falou para vocês. Na verdade, a bioconstrução passa por um planejamento e projeto. Então, nos nossos cursos, nas nossas assessorias, a gente vem falando muito forte de como projetar, como escolher os materiais adequados para cada contexto, como avaliar as demandas específicas do cliente. Então, no nosso curso de formação, a gente não deixa de falar isso para os nossos alunos, porque é muito importante saber planejar uma obra. Não é só escolher, esse material é incrível, aquele também, junta tudo e vira um Frankenstein. Então, a gente tem que saber como planejar adequadamente, e é dessa maneira que a gente consegue trazer os diferenciais da bioconstrução. Então, alguns deles a gente já pontuou, eu vou pontuar outros aqui para vocês, que o primeiro deles, né, que é o carro-chefe, é trazer sustentabilidade, salubridade e conforto bioclimático em níveis muito mais elevados que uma construção convencional, pelos motivos que a gente já falou e por vários outros motivos que eu vou listar aqui também. A bioconstrução tem uma relação de equilíbrio com o ecossistema local e regional. Sem contexto, não se faz construção sustentável nem saudável. Existe na bioconstrução um menor consumo dos recursos não renováveis e contaminantes, porque a gente tem que dar atenção para a análise do ciclo de vida de cada material que chega nessa obra. Isso vai ser feito no projeto com um planejamento adequado. E aí, com isso, a gente consegue uma maior eficiência energética durante a obra, que não é o foco, mas principalmente durante a operação do edifício, durante a vida daquele edifício. E por que é bioconstrução? Porque é isso. O que a vida do seu edifício tem de diferencial? Tem de benefício para os usuários, para o entorno e para o ecossistema. Isso é o mais importante. Além disso, traz maiores níveis de conforto e bem-estar para os usuários. O nosso usuário, o nosso cliente é o foco dessa bioconstrução. A bioconstrução não é feita para a gente falar, que lindo, bioconstrução, para as pessoas verem e ficarem apaixonadas, não. É para o conforto do usuário, é para cumprir demanda do programa de necessidade. Programa de necessidade é o que aquele usuário precisa, qual que é a demanda específica que ele quer. E, além disso, a gente consegue ter um apelo estético personalizado. Fazer bioconstrução não é fazer só casinha redonda, fazer casas diferentes, não é isso. A gente tem casas do tipo que o nosso cliente enxerga que é a melhor estética para ele. Claro que tem clientes e clientes, então vocês vão ver depois, quem tiver curiosidade de entrar no portfólio da Biobitat e ver que cada obra tem a sua cara, porque é a cara do cliente. E ela tem que ser contextualizada e adequada com a cultura do lugar e a cultura das pessoas que vão morar ali dentro. Gente, sem fazer isso, a gente escolhe um material que a gente acha que é legal, que acha que é viável, mas o cliente vai ficar sempre querendo aquilo que para ele é viável. A gente não empurra goela abaixo adobe nem bambu para nenhum cliente. A gente coloca o leque de possibilidades a partir do contexto que o cliente traz para a gente com o programa de necessidades, abre esse leque e discute junto com o cliente a melhor maneira de colocar as soluções sustentáveis, saudáveis, naquele projeto específico. Não só discutimos, né, Flávio, como a gente faz uma série de dinâmicas, né, para a gente entender, né, porque muitas vezes a gente não consegue extrair isso numa reunião, né, é muito difícil, às vezes até o cliente olhar para o próprio projeto com um olhar crítico, com um olhar analítico, né, às vezes os sonhos, as vontades, o que ele viu na revista, está ali meio tampando a visão dele, e a gente tem uma metodologia de projeto muito profunda, né, onde a gente analisa a cultura dele, a criação, a percepção de conforto, os hábitos de morar, os bons e os ruins, né? E a gente faz um estudo profundo disso, as sensações do terreno, as sensações no local, as sensações que as vistas e as visadas do local despertam nele, né? A privacidade ou a não privacidade, né? Dependendo do empreendimento, né? Isso tudo faz com que a gente aprofunde muito no projeto. O projeto, estou batendo nessa tecla aqui, porque o projeto, ele na verdade amarra todas essas coisas aí que a gente está falando, né? O projeto é o planejamento de tudo,
e ele é um instrumento muito forte para a gente trazer uma obra, uma realização de uma construção bem sucedida, né? E base disso, a gente não tem analisar a cultura das pessoas e demandas das pessoas sem colocar ali dentro materiais que são atóxicos, não poluentes, tanto para as pessoas que moram como para o entorno, isso é pré-requisito. Então a gente dá preferência ao uso de recursos naturais sempre, não poluentes e atóxicos da melhor maneira possível que a gente tem naquela região disponível para aquele contexto. Por isso, a gente demanda de uso de tecnologias e materiais sustentáveis, tanto tradicionais, como o uso da terra, que vocês vão ver, e também contemporâneos. Gente, hoje a gente tem tintas feitas industrialmente que são excelentes, que têm zero compostos voláteis orgânicos, que antes, sabe aquele cheiro do verniz, cheiro de tinta quando a gente pintava e ficava aquela... não conseguia ficar dentro do ambiente, tinha que sair de casa para o pintor ir lá e fazer o seu serviço. Hoje a gente tem materiais super de ponta, tem rebocos higroscópicos, minerais, 100% minerais, super atóxicos, que a gente coloca num compressor, numa pistola pneumática e aplica isso de uma forma super tecnológica. Tem os painéis fotovoltaicos, tem captação de água de chuva, tem o reuso das águas dos efluentes, né, do saneamento. Então a gente tem muita coisa hoje que aliar técnicas tradicionais, trazendo para o mundo contemporâneo, para conseguir entregar essas soluções, tanto para ambientes rurais como para ambientes urbanos, que é o que mais precisa. As grandes metrópoles são, na verdade, o nosso foco de trabalho em bioconstrução. E tem gente que acha que não. Tem gente que acha que o nosso foco é fazer casa de campo. Eu e o Bruno começamos trazendo soluções projetuais em relação a terreno, entorno, dando preferência para fornecedores locais, mão de obra e as qualidades, os dons que aquelas pessoas tinham naquele lugar, fazendo essa obra aqui, que foi uma obra no meio rural. A gente aprendeu a fazer isso com essa obra que foi a Casa Estrela. Isso foi uma grande universidade, foi um ponto de mutação onde eu e o Bruno entendemos que esse mercado é um mercado promissor. A gente fez essa obra, terminou em 2006. Foram mais de 12 mil blocos feitos na obra. O telhado central e da cozinha é todo feito de bambu colhido na região. A gente tem um banheiro seco, tem telhado verde lá embaixo, lá na área de lazer. A gente tem as pedras aí da base da edificação que fazem a parede de arranque, né? Que é boas botas e bons bonés para as paredes de terra. Depois a gente vai falar isso um pouquinho amanhã. Tudo isso aqui do local. E essa obra foi um grande aprendizado que, sim, é viável fazer bioconstrução, aprender bioconstrução, se capacitar e levar a melhor qualidade possível de conforto para o cliente e também sustentabilidade para uma obra desse porte. Essa obra tem mais de 400 metros quadrados e ela tem um nível de sustentabilidade incrível. As madeiras das esquadrias são dormentes de trem reutilizado, as cintas de amarração também. Quem não entende muito esse vocabulário técnico, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas essa obra... essa obra também, né, Flávio, ela foi ainda um dos motivadores da gente estar aqui essa noite, né? Da gente estar aqui hoje falando e trazendo essas informações todas, né? A gente passou tanta dificuldade com essa obra, porque não tinha informação, não tinha lugar de pesquisa, não tinha quem ensinasse bioconstrução, falasse de Adobe, né? Tinha lá os historiadores, as pessoas que analisavam lá Ouro Preto, Salvador, né? A gente foi correr atrás de professores para trazer informações que a gente não via na universidade, né? Então, assim, eu e o Flávio, a gente ia para essa obra de manhã, a gente estudava à noite, né? A gente ia para lá cedinho, passava o dia lá testando, né? A gente sempre estava fazendo teste uma etapa na frente da obra, então a gente teve que entender o processo construtivo, como é que a ordem das coisas acontece, porque a gente, enquanto estava fazendo a fundação, a gente estava ensaiando o Adobe, depois que o Adobe estava pronto, a gente já tinha que saber a massa de assentamento, e por aí vai, né? Então, essas trombadas, vamos dizer assim, esses tropeços que a gente teve que ter, e acertos, tropeços e acertos, e tentativas e erros, foi das coisas que foram criando, né? A gente com essa experiência toda, em outras obras, e ao longo dos anos todos, nós fomos gerando uma metodologia de ensino, nessa metodologia de ensino, de passar
as informações para pessoas, porque a gente viu que era necessário. A gente teve que treinar o pedreiro, a gente teve que treinar o adobeiro, a gente teve que ensinar as pessoas a tratar bambu. Nós mesmos fomos tratar bambu ali nessas obras, né? Então a gente passava o dia lá com uma experiência que foi enriquecedor para a gente, mas a gente percebeu também que dá para encurtar o caminho. Vocês não precisam de ir lá bater a cabeça como a gente bateu para chegar lá, né? Então a ideia é essa mesmo. A gente criou essa jornada, criamos uma metodologia, a gente tem vários materiais, contextos, cursos, que foram todos inspirados nessa vontade de fazer com que as pessoas tivessem acesso ao caminho muito mais fácil, né? Um caminho que a gente já abriu a trilha aí para facilitar esse aprendizado, né? Aí tem gente que vai perguntar assim, mas Bruno, Flávio, eu preciso de fazer um curso para o meu pedreiro para ele construir isso? Não. Hoje você tem empresas que prestam assessoria igual ao Biohabitat, que a gente dá assessoria pontual em cada parte da obra. Então, se você almeja ser um profissional dessa área, você não precisa de ir dar um curso para o seu pedreiro ou para o mestre de obra da obra. Você vai dar uma assessoria pontual para que ele execute aquela parte da obra naquele contexto. Ele não vai sair um especialista e nem vai sair formado em bioconstrução. Então tem muita gente também assim, eu tenho que dar um curso para minha mão de obra aqui, ou eu tenho que trazer um bioconstrutor. Não, você pode ter assessoria especializada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na quinta-feira, então foi com a gente aí amanhã e quinta-feira também. E aí eu trago para vocês aqui uma imagem que gente, hoje, falei já com vocês, o Bruno falou também, a gente tem modelos de tecnologia super tecnológicos para atender hoje essas demandas. Esse é um banheiro compostável, um vaso sanitário compostável, chama Biolete, ele é vendido na Itália, que ele já, semanalmente, você puxa aquela gavetinha ali de baixo e você tem acesso a um composto que pode ser usado em hortas e em pomares. Então, os seus dejetos, os dejetos do seu cliente viram um recurso valiosíssimo. Claro que isso tem um sistema para funcionar, super tecnológico. A gente também sabe fazer esse sistema de forma bem low-tech também. Essa casa que a gente já mostrou aí, a Casa Estrela, ela tem um banheiro seco, é feito não daquela forma tecnológica, então tem várias maneiras de se adaptar a cada tecnologia para a gente conseguir ter níveis de saúde, sustentabilidade e uma geração de menores contaminantes possíveis no entorno, né? Como a gente disse para vocês, a gente fez 12 mil adobes, né? Esses 12 mil adobes foram um aprendizado gigante. Tem até um detalhe que esses adobes foram feitos na proporção áurea. Para quem não sabe o que é proporção áurea, é uma proporção de relação geométrica entre duas partes, dois tamanhos, que trazem a proporção de crescimento dos seres vivos. Isso não é místico e nem romântico, é isso. A gente, se você dividir o corpo humano pela altura toda que você tem e até a altura do chão, até o seu umbigo, você vai ver que tem uma relação matemática que chama proporção áurea. O dedo pela falange, proporção áurea. Então, a gente fez com que essa casa realmente fosse um ser vivo, uma bioconstrução, que ela nascesse do movimento de terra que aconteceu ali. Então, a terra saiu do terreno, virou a casa e cresceu em proporção áurea. Claro, isso aí já foi um esmero nosso muito grande, né, Bruno? Mas que você pode também ter essas suas concepções durante o planejamento. Lembra, isso não são escolhas feitas em obras, são escolhas feitas em planejamento. E aí a gente tem essa obra aí também, que é uma obra super assim, incrível, né? A gente fez essa obra toda em assessoria online. E hoje a gente tem que entender que recurso online é um recurso, uma ferramenta incrível. Essa obra é em Garopaba, toda feita de terra ensacada e para adobe, tem telhados verdes, tem um saneamento ecológico. Esse cliente nosso usa 30% menos de calefação e aquecimento e refrigeração também, né, ar-condicionado, do que o vizinho dele. Porque as paredes são super térmicas. Então, essa obra é incrível, né, Bruno? Essa obra é um resumo daquilo que eu estava falando da Casa Estrela, né? Porque essa metodologia toda que eu falei que foram sendo construídas ao longo dos anos, culminou nessa obra, né? A gente conseguiu gerar uma metodologia, como o Flávio falou, eu nunca fui a Garopaba, né? Eu nem sei onde fica direito, eu sei que fica em Santa Catarina, mas eu não sei, assim, se eu sair da minha casa aqui, eu não consigo chegar em Garopaba sem o GPS.
né? O que eu estou querendo dizer é que a gente conseguiu criar uma forma de orientação, de passar as informações, que foi possível construir uma casa de alto padrão, de alta complexidade, né? Porque essa casa não é simples, não é uma casa corriqueira, né? Ela tem uma geometria especial, ela tem uma distribuição de ambientes especiais, e como o Flávio falou, ela tem um alto índice de eficiência, né? Ela é uma casa super eficiente. Ela chega a dar diferença de 11 graus do lado da temperatura externa para a temperatura interna, né? O proprietário dessa casa relatou uma vez que estava lá, porque ela é muito fria no inverno e muito quente no verão, esse lugar. Então ele estava lá num dia que estava 10 graus do lado de fora e a casa dele estava 21 graus. Né? Então estava agradável dentro de casa, ele estava ali com uma camisa tipo essa que eu estou usando, e lá fora estava gelado, né? Estava assim, para os nossos padrões brasileiros aqui, estava rigoroso o frio. Né? Então, essa casa ela é uma comprovação, né, da metodologia que a gente vem elaborando ao longo do tempo. Ela é uma afirmação também da eficiência das técnicas, da eficiência das paredes de terra, das coberturas verdes, da possibilidade de se gerar uma casa favorável à vida com utilização de metodologias e razoavelmente simples, né? Assim, as metodologias são todas muito simples, são fáceis de passar, e como o Flávio falou, né, a gente não transforma o pedreiro em um especialista em bioconstrutor. Né? Aquelas pessoas que fizeram essa obra, elas ficaram especialistas em fazer a casa do Gabriel. Né? Elas não souberam, provavelmente elas conseguem fazer uma outra obra, mas vão precisar ali talvez de uma assistência para entender a terra. Nós vamos falar disso mais amanhã, né? Mas entender as propriedades de eficiência de cada material, que a terra varia muito de lugar para lugar. Né? Então, a gente consegue, com poucas informações, com poucas horas de atendimento, trazer isso com que a pessoa consiga fazer os testes na própria obra, consiga trazer essa eficiência toda para que uma obra nesse grau de complexidade possa ser realizada. Olha só, hoje a gente tem esse cliente também, que existia um lugar super árido nessa edificação aí, e a gente propôs que fizesse uma parede verde produtiva. Então, essa parede, além de trazer um microclima, um conforto visual imenso para esse lugar aí dessa edificação, ela ainda produz alimento. Então, hoje, a gente tem uma gama de oportunidades, de tecnologias para a gente fazer bioconstrução. Fazer bioconstrução não é só construir com terra, tá? Então, entendam isso. A gente já vem pontuando desde o começo aqui da aula de hoje, né? Fazer bioconstrução é contextualizar, entender aonde precisa de qual tipo de elemento, onde a gente precisa de amenizar um clima, de gerar microclima, de gerar mais satisfação, conforto para os usuários e trazer uma funcionalidade à tona para que sustentável e saudável andem juntos. Então, esse também é uma tecnologia muito adequada para vários contextos, que é fazer as paredes verdes, e isso surgiu com uma demanda, a gente aprendeu a fazer aquilo com a demanda dos telhados verdes. Né? Hoje, os telhados verdes já são algo comum. Né? A gente tem metrópoles brasileiras que, desde o ano 2001, já favorecem, através do IPTU verde, edificações que colocam os telhados verdes como cobertura. E o telhado verde tem uma coisa específica para ser feito, para eles serem funcionais, para não dar infiltração, para proteger a edificação. Um telhado é um telhado. Telhado, ele protege das intempéries e é uma cobertura. Então, isso não é diferente para o telhado verde. É claro que você precisa de entender e saber como fazer o telhado. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas traz um conforto térmico imenso. Aqui em casa eu tenho 2 telhados verdes, e os cômodos que tem esses telhados verdes são hiper confortáveis. Essa obra também é uma obra incrível, onde a gente consegue entender a apropriação que tem esse tipo de construção. Então, isso foi feito num centro de recuperação de dependentes químicos, foi feito por eles, e a gente capacitou eles a fazer essa obra. Igual o Bruno acabou de dizer, não quer dizer que eles se tornaram especialistas em fazer obras de terra ensacada, mas para esse lugar específico, a apropriação foi tão assim natural, a gente precisou de ir lá umas 3, 4 vezes presencialmente, porque nessa época a gente nem trabalhava ainda com online muito forte. Né? Hoje a gente, desde 2014, a Biohabitat é uma empresa que dá assessoria
mais online do que presencial, tá? Mas essa obra foi incrível de ser feita. Essas madeiras são do lugar, são madeiras tratadas no lugar do telhado. Essas paredes aí foram feitas todas com material também do lugar, né? A gente tem aí uma qualidade térmica dessa edificação, uma tiny house, né? E a tiny house ela tem um sistema de saneamento que já produz alimento também. Então, essa foto bem ilustrativa aí das bananeiras, né? É para a gente entender que o efluente, o esgoto da casa, alimenta essas bananeiras para gerar alimento. E eu tenho uma novidade sobre isso aí, que eu até não contei nem para o Flávio. Esse fim de semana eu conheci uma pessoa que morou nessa casa depois, anos depois que a gente fez ela, e ele me deu um relato assim maravilhoso sobre o conforto e o bem-estar. Ele falou assim: eu morei nessa casa durante 6 meses e foi das experiências mais maravilhosas que eu já tive em relação ao ambiente construído mesmo, né? E ainda, né, assim, complementando a história aí dessa casa, né, a apropriação que o Flávio estava dizendo, como lá é um lugar que tem uma rotatividade de pessoas muito grande, por ser um centro de tratamento, e passar por essa necessidade de ocupação, né? São pessoas que precisam de estar ocupadas, faz parte do processo, né? O proprietário lá, ele se apropriou tanto dessa técnica que ele já construiu mais 4 edificações semelhantes, né? Utilizando as técnicas que a gente ensinou lá nessa tiny house aí, né? Nessa casinha, que ela é muito eficiente termicamente, ela é na beira de uma lagoa, num lugar super frio, né, no inverno rigoroso, e ela ainda tem todo o conforto térmico, todo o conforto acústico que ela pode proporcionar, né? Então inclusive tive esse relato dessa pessoa que morou lá nessa casa, que foi muito interessante para mim, porque a gente sempre gosta de acompanhar, né? A gente acompanha as nossas obras assim, o pós-ocupação, faz parte da nossa vida de pesquisador também, né? Que também somos pesquisadores, e aí a gente analisa, compara, né? E quando vem uma oportunidade de conversar com uma pessoa que morou tanto tempo assim, experimentou tudo, é muito legal, muito gratificante para a gente, assim, porque a gente vê que tudo que a gente pensou lá em projeto, que a gente concebeu, está funcionando ativamente, né? Então, isso para nós, como projetistas, é muito enriquecedor, né? E a gente não é só projetista também, não. Eu moro numa casa feita com bioconstrução, então eu também sou uma prova viva que isso faz total diferença. Parece loucura, né? Mas tem hora que eu converso com as paredes da minha casa, né? Não é uma conversa com diálogo através de palavras, mas é uma coisa assim, é incrível. Assim, eu não consigo relatar para vocês em palavras, mas aqui em casa tem o uso do bambu para uma varanda aqui imensa, ó. Essa varanda toda aqui em casa, que é toda feita de bambu gigante da região. Essas pedras são da região. Os adobes são feitos por um adobeiro local aqui da região também. Os dormentes de trilhos de trem também são madeiras reutilizadas daqui da região. Aqui o meu telhado verde, ó, que cobre o meu quarto aqui, tá? Então, a minha casa é um lugar excelente para morar. Assim, eu não consigo conceber outro tipo de planejamento, outro tipo de edificação aqui para casa. As tintas são todas feitas à base de terra e leite, tá? O leite tem uma proteína que a gente chama de caseína, que inclusive é usada industrialmente para fazer fixadores de tinta. Então, aqui você está vendo aqui a parte interna da casa, a Luarinha aqui, a minha filha. Aqui as paredes são todas pintadas com terra. Esse reboco é higroscópico, permite que a parede respire. Então, é um ambiente super confortável de morar, de estar, né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, claro que eu sou profissional da área e também moro numa casa bioconstruída, mas eu não trocaria a bioconstrução por outro tipo de tecnologia de planejamento para morar, né? Aqui a gente está vendo aqui, ó, essa iluminação aqui também, trazendo claridade para dentro da casa. É um princípio de bioclimática. A gente tem ventilação cruzada na edificação inteira. E você vê aqui, ó, o tijolinho maciço fazendo os detalhes estéticos bonitos aqui, dividindo com a parede de adobe. Então, é um ambiente que você tem uma possibilidade de fazer uma estética do seu gosto, né? E a gente tem essa outra casa aqui também, que é vizinho aqui meu, né? Essa edificação aqui dentro do meu próprio condomínio aqui que eu moro, e é num terreno super em aclive, né? Na verdade, em declive, né? Em relação à rua, super inclinado, e a casa também é feita toda com terra,
né? Ela tem um assentamento muito adequado no terreno e um conforto climático excelente, né? Essa casa também é um grande exemplo aí de bioconstrução. E a gente tem esse empreendimento aqui, eu trouxe essa foto dessa pousada, é um resort, na verdade, né? E todos os quartos do resort são feitos de adobe, foi uma ampliação feita numa casa, numa mansão, e essa mansão foi construída depois com ampliação para ser um resort, para receber hóspedes, e essa edificação é feita de adobe. O empreendedor queria o adobe tanto para um apelo estético, como também trazer sustentabilidade, levar esse empreendimento a outro patamar. Isso fez com que clientes saíssem do Brasil inteiro para se hospedarem nesse lugar. Então a gente vê que existe sim uma demanda pela bioconstrução. No Airbnb hoje, a gente tem os índices de construções mais valorizadas são aquelas que têm sustentabilidade e salubridade como carro-chefe, né? Então a gente tem entender que hoje empreender bioconstrução é algo super viável e rentável, né? Não só viável, mas também rentável. Essa casa aí que a gente está mostrando, também toda feita em terra ensacada, a gente fez essa casa na Bahia e foi bem interessante, né? Eu acho que até o Bruno pode falar um pouquinho mais sobre isso. Essa foi das experiências melhores que a gente teve com treinamento, né? Porque foi das primeiras vezes que a gente treinou uma equipe profissional, né? Antes a gente treinava equipes entusiastas, amadores ou pessoas ali que estavam complementando a nossa equipe, né? Nessa vez a gente tinha um empreiteiro, uma equipe já coesa, né? E aí a gente utilizou muitos recursos locais, né? Inclusive o contexto ali da situação. Essa casa estava sendo, no condomínio, estava sendo duplicada a rodovia que dá acesso para esse condomínio, e a gente foi lá na obra da rodovia, né, ver a terra que estava sendo retirada ali do barranco, ali da encosta, ali onde ela estava sendo feita, e vimos que dava para fazer a casa com essa terra, porque lá no local não ia ter lugar para tirar a terra. A gente estava quebrando a cabeça onde ia vir essa terra, e chegou lá um momento que a gente descobriu um trecho da rodovia que podia ser, né? Então, assim, toda essa terra ali, 11 caminhões de terra foram de graça. Então, o material dessas paredes foi gratuito. A gente deu uma gorjeta para o caminhoneiro, em vez de levar lá no Botafora, ele levava na nossa obra. E a gente teve que ter uma experiência muito boa assim, de logística, porque era muito volume de terra, né? Chegava aqueles carretas grandes de terra, e o terreno era pequeno, e a gente teve que acomodar tudo no local, teve que fazer né, como a gente diz aqui, rebolar um pouco para fazer a coisa funcionar, né? E isso trouxe muita jogo de cintura para a gente, né? E, além de tudo, a gente viu que tinha um impacto social muito grande, porque, como é num contexto de um condomínio, que tinha ali um centro de acontecimentos culturais ali do lado, né? A gente viu que despertava as pessoas. Tinha dia que a gente chegava assim, parecia um circo a obra, porque tinha um cara fazendo malabarismo, tinha uma pessoa tirando foto, tinha vários estrangeiros visitando, então tinha uma coisa assim que fomentava a curiosidade local, e até por isso mesmo que a gente entende por que tem tanta demanda, tanta busca por empreendimentos que trazem essas características, né? Porque sim algo que diz. Isso é um ponto comum em todas as nossas obras, né, Flávio? Que a curiosidade aflora. Né? Tem outra obra ali que o pessoal falava que na rodovia tinha acidente de carro, que o pessoal freava abruptamente para ver a obra e batia o carro, e acontecia coisas assim inusitadas, porque a curiosidade, a forma de construir diferente, ressaltava ali nas pessoas que não estavam envolvidas, e isso traz um sentimento muito positivo para a gente, porque a aceitação dessas obras é cada vez maior, né? É uma coisa que tem despertado a curiosidade, a vontade de conhecer, e essa casa aí, lá em Simões Filho, na Bahia, é um grande exemplo, né, de sucesso, de uma casa que deu certo. Ela é um lugar extremamente úmido, né, porque está próximo do litoral, é no meio de uma mata, no reminiscência de Mata Atlântica, então o pessoal fica falando, mas ele é de terra, é um lugar muito úmido, lá chove demais, lá tem um índice pluviométrico alto, lá tem uma umidade do ar altíssima, e tem um conforto térmico maravilhoso, tem uma interação com a umidade maravilhosa, né? O relato
das pessoas que moram e têm contato com essas obras sempre é muito positivo, né? Então, a nossa pesquisa de pós-uso, de pós-ocupação de todas essas obras que a gente tem mostrado aqui na apresentação é positiva e até hoje a gente não encontrou um exemplo assim contraindicado, né? De clima que não era favorável, de contexto que não dava muito certo. Existe má execução em alguns lugares, existem má manutenção em alguns lugares, mas as técnicas, a forma de projetar, elas são muito bem flexíveis para a gama de climas que a gente tem no Brasil, né? E tem um ponto bom que o Bruno colocou aí, que é as paredes de terra, a gente conseguiu toda a terra. Então, você imagina comprar tijolo, cimento e areia para fazer essas paredes. Existia uma economia nessa obra muito grande. É claro, não é prerrogativa e não é por isso que vocês devem escolher a bioconstrução. Não é porque a obra vai ficar mais barata. Quem visa só ficar mais barato, não visa qualidade, não visa sustentabilidade e não visa salubridade. É claro que o fator econômico é muito importante, mas quando você vai fazer uma obra desse porte, de forma convencional, contratar mão de obra, você vai economizar um pouco no material e vai investir um pouco mais em mão de obra. Então, acaba que na maneira convencional de se construir por contratação, você vai ficar quase com valor igual do preço final de uma construção convencional de uma bioconstrução. É claro que você tem grandes possibilidades, igual essa casa que a gente fez lá no Piauí, o custo dela ficou 1/3 do custo das construções que tem lá no local, no mesmo local. Então, é uma possibilidade, sim, de reduzir o custo de incorporação, de construção da obra, mas isso não deve ser a prerrogativa. Quem busca fazer bioconstrução, a prerrogativa deve ser trazer preservação ambiental, sustentabilidade e trazer conforto e saúde para quem mora nas edificações. E um outro exemplo que é muito ilustrativo disso é a Cidade Escola Aine, que é uma escola que tem lá no Rio Grande do Sul, que abriga crianças. Então, a gente tem que ter aí um cuidado com as crianças imenso, um cuidado com a saúde desses seres, um cuidado com o bem-estar, além da preservação desse lugar que é um bosque que tem na cidade de Guaporé, lá no Rio Grande do Sul. Então, é uma obra que é adequada para o público, é adequada para o lugar. E ainda ficou mais em conta do que uma obra convencional. Mas não levem isso ao pé da letra. Tem gente que fala, eu vou fazer um mutirão, vou fazer um curso de fim de semana e vou sair construindo. Quinta-feira a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Gente, primeiro a gente estuda a legislação para depois dirigir o carro. Primeiro a gente entende teoria para depois ir para a obra. Tem gente que quer ir para um curso de fim de semana e sai formado. Não faça isso. Isso é um mito de bioconstrução. Você fazer a obra de mutirão com suas próprias mãos é viável? É. Mas se você não tiver um apuro profissional, não tiver algum profissional te acompanhando, com certeza a qualidade da obra não vai sair igual a essa obra aí que nós estamos mostrando. Inclusive, aí em Guaporé teve esse caso, né, Flávio? Porque antes da gente entrar lá, estava assim. Ela foi feita, estava sendo construída por voluntários, por uma gestão que estava tomando decisões erradas, e quando o Tiago nos procurou, era para isso mesmo, porque ele viu que estava dando errado, e a gente chegou lá e tinham obras que iam cair. Né? Como o Flávio falou, tem que ter um zelo com as crianças, hoje é ocupado por crianças, né? Essa obra tem um impacto social muito grande lá em Guaporé, eu vou falar um pouco sobre isso também, mas no primeiro momento a gente ficou assustado porque as obras estavam comprometidas, elas iam cair, né? A gente põe a mão na parede, a parede balançava, assim, né? Ela não estava estável, né? Então, por quê? Por falta de conhecimento, porque a boa vontade, o recurso, as condições de fazer certinho, tinha, tanto é que a equipe se capacitou, a gente trouxe as informações corretas e as obras lá são maravilhosas, são de altíssima qualidade, né? O executor lá, o Rodrigo, ele é hoje dos melhores executores de terra ensacada do Brasil. E essa obra ainda teve um impacto positivo na cidade como um todo, porque esse bosque era um lugar onde tinha uma certa marginalidade, tinha uma certa criminalidade, aconteciam coisas escusas ali durante a calada da noite, e hoje ela é ocupada, ela teve uma transformação maravilhosa, né? Hoje ela é ocupada por esse lugar aí, de certa forma, encantado, assim, né? Que trouxe uma nova vida, né? Então a gente vê o impacto
de que um bom projeto pode trazer, né? Um lugar que era ocupado por uma marginalidade da cidade, hoje ele está sendo ocupado por uma coisa que traz bem-estar, né? Que é uma escola gratuita, é um lugar que eles têm estudo de astronomia, ciências, pesquisas, né? Impressora 3D, tem contato com vários tipos de cultura e informação que talvez na escola, em casa, eles não tenham acesso, né? Então, uma das formas que um empreendimento bem projetado, bem pensado, pode impactar na vida de uma cidade como um todo, né? Aqui a gente está vendo um pouco, né, da nossa trajetória aí, alguns lugares que a gente passou, as capacitações em comunidades. É muito importante a gente levar também esse conhecimento para as áreas que estão desfavorecidas, né? Levar a apropriação desse tipo de tecnologia, desse tipo de projetar, planejar, porque, gente, isso é um retorno, trazer algo tradicional para o tempo contemporâneo. É trazer mais economia solidária para aquelas regiões. É trazer uma nova perspectiva para esses profissionais e agentes que trabalham na construção civil. Então, sempre considerem que deve ter um profissional de obra junto com vocês, para vocês terem essa ligação com os agentes da construção. Se a gente não considera que os agentes da construção são peças fundamentais na obra, em fazer bioconstrução, a gente tem um elo perdido, tá? Então, considerem que levar a bioconstrução para um lugar é levar transformação para o lugar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os edifícios saudáveis. A gente falou muito sobre sustentabilidade, contexto, sobre os materiais. Amanhã a gente vai falar só sobre técnica. E a gente vai falar um pouquinho hoje, porque bioconstrução também é dar atenção para a saúde das pessoas que moram nesse lugar. Então, olha esse edifício aí. Esse edifício é a sede de gás de Barcelona, tá? E desde 2014, se não me engano, ele foi considerado um edifício doente. Um edifício que gera sintomáticas e patologias nas pessoas que ocupam esse edifício, né? Por vários motivos. O principal deles é que ele é uma gaiola de fábrica, ele faz uma blindagem eletrostática, ele é todo feito de vidro com estrutura metálica, e aí prende campos eletromagnéticos lá dentro. Ficam difíceis de sair os campos eletromagnéticos, e os campos eletromagnéticos naturais da Terra ficam difíceis de entrar ali dentro. Desde 1982, a Organização Mundial de Saúde considera que existe a síndrome do edifício doente, que é esse edifício que gera patologia nos seus usuários. Eu e o Bruno, desde o começo da Biohabitat, a gente se especializou em cuidar da saúde dos ambientes. Então tá ali o Bruno medindo um laboratório que a gente deu uma consultoria de salubridade aqui em Belo Horizonte, tá? E a gente faz essas medições para gerar artifícios para que os ambientes sejam mais saudáveis e geram conforto nas pessoas. Você vê ali a gente medindo, olha para você ver, essa foto é antiga, hein? Olha o celularzinho ali. Se não me engano, isso é de 2007, essa foto, por aí. A gente vê aí um índice de contaminação eletromagnética pelos equipamentos celulares muito grande. Então, a gente tem que saber usar as tecnologias hoje, tá? Então, a gente indica, por exemplo, aos nossos clientes que não coloquem repetidores de sinal próximo dos quartos, das áreas de permanência prolongada. Isso, no meio comercial, é essencial, porque isso mina a produtividade dos funcionários, mina a produtividade da empresa como um todo. Então, entender de salubridade é essencial para construir. E aí a gente volta com a imagem da cidade escola Heine, que foi toda pensada não só em sustentabilidade, mas em saúde das crianças que vão usufruir desses espaços. Quando a gente chegou lá, essa construção aí estava toda mofada. Ela foi feita com pau a pique, com nenhum critério de técnico. Pensava que se colocasse barro numa trama, esse barro já estava bom e já era bioconstrução. E não é por aí. Tem que saber fazer para a gente construir ambientes igual esse. Depois que a gente chegou lá, a gente propôs esse tipo de ambiente. Olha a iluminação que vem de cima. Não tem uma luz acesa nesse ambiente. E é um ambiente grande, né? E em cima disso aí tem um telhado verde que virou uma área de convivência e também pode ser produtivo. Igual aqui em casa. Já colhi abóbora, já colhi até milho em cima do telhado. Então, a gente tem que considerar qual o contexto,
quais são os usuários que vão usufruir desses ambientes e como é que a gente deixa isso mais saudável possível. Olha aí aquele resort que eu falei com vocês, isso é um quarto do resort. Nessas paredes são feitas de terra, são feitas com tintas atóxicas, então a gente tem uma qualidade para trazer bem-estar e conforto para os usuários desse lugar. Olha aí um centro de yoga feito aqui no bairro da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, um bairro super urbano também. Então a gente tem aí a parede de adobe trazendo esse ar para esse templo, né? É um templo de práticas de yoga, práticas espirituais. Então a gente tem aí um apelo tanto de saúde, de bem-estar, como também um vínculo desse tipo de tecnologia com o uso do espaço, né? E a proprietária aí, ela não quis usar nenhum material que trouxesse toxinas para o ambiente. E é incrível também que a gente teve relatos dessa proprietária incríveis. Ela falou assim, gente, vocês não têm noção como que é fazer yoga e dar aula de yoga nesse espaço. Né? A gente teve um outro cliente, depois que a gente fez esse projeto, que também veio por demanda de usar esse ambiente e falar que ambiente incrível. Então, fazer bioconstrução é contextualizar, é dar atenção para as demandas, e isso não é coisa nova. Eu estou aí com a cartilha de Feng Shui para vocês, a gente também é especialista em Feng Shui. Para quem não sabe o que é Feng Shui, é uma arquitetura organizacional chinesa que dá atenção para a vida e para o conforto e saúde dos usuários. Tá? E fazer Feng Shui não é uma coisa mística. Essa escola do Feng Shui que tá aí representada, por exemplo, era uma escola que precisa de vários cálculos e várias análises criteriosas da edificação para a gente conseguir trazer mais saúde. E nos nossos projetos aqui na Biohabitat, a gente considera o Feng Shui para projetar, considera também os veios subterrâneos de água. Olha aí a Catedral de Chartres, olha aí a planta da Catedral de Chartres, que esses veios aqui, ó, são veios naturais que passam sobre a catedral, que são usados para trazer uma funcionalidade para esse lugar extrema. Então, o altar, né, da catedral é colocado como se fosse uma acupuntura na terra sobre veios naturais e também veios artificiais que foram cavados para circular água neles e gerar uma força telúrica, uma força geomagnética nesse lugar. Então, quando você entra numa catedral dessa, você acha, nossa, eu estou sentindo aqui algo diferente. Mas não é só porque o ambiente é religioso, é porque ele foi planejado e feito para isso, especificamente para isso. Né? Então, a gente tem vários artifícios. No nosso projeto, a gente considera isso. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui a próxima imagem. Isso aqui é uma pedra de acupuntura na terra. É uma pedra que foi colocada nessa edificação aqui, ó. Tudo tinta de terra aqui, gente. Não tem uma tinta aqui convencional. Todas são tintas de terra. Não é a tinta de terra feita pelo proprietário e nem pelos funcionários da obra. É feito industrialmente. E ainda assim, a gente tem, como eu acabei de mostrar ali para vocês, artifícios para trazer mais salubridade, igual essa acupuntura na terra com pedras naturais, onde a gente escolhe os meridianos de energia, igual tem na Catedral de Chartres aqui, ó. A gente identifica esses meridianos de energia, tem equipamentos para fazer isso, geomagnetômetro. A gente usa também a radiestesia, que é uma sensibilidade corporal, para trazer saúde e bem-estar para os usuários dessa edificação aí. Né? Então, é algo que é super pertinente e parte de um processo de quê? De planejamento. Então, planejamento de bioconstrução não é só trazer sustentabilidade, é trazer sustentabilidade e o quê? Saúde e bem-estar. Se você aliar esses dois pilares, você está muito próximo de entender o que é a bioconstrução na prática. E aí a gente volta, né, com a casa do Gabriel, né, porque essa casa é incrível, é algo que nos trouxe assim, uma grande revelação de que, sim, fazer assessoria online hoje é algo super viável, super possível, comprovado pela gente desde 2014. Então, a gente conseguiu treinar essa equipe toda de forma online, trazer para eles a segurança de executar esse tipo de obra. Então, se você pensa em ser um profissional nessa área, não pense que você vai ter que ficar pulando de obra em obra, ensinando as pessoas a fazer um adobe aqui, um telhado verde ali, como é que faz o projeto, como é que planeja. Você pode ter um alcance muito grande da sua carreira, uma alavancada muito grande, também prestando assessoria online, como a Biohabitat é hoje
um carro-chefe de assessoria online no Brasil, e a gente já aplicou isso também em outros países, África do Sul, a gente tem alunos nossos na Inglaterra, a gente tem alunos nossos nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa para acontecer ainda na bioconstrução no Brasil, tá? E se você pensa em partir para essa, pense em primeiro se capacitar antes de ir para a prática. Tem gente que acha, igual eu já falei, vai para um curso de fim de semana e acha que vai sair formado com isso. E não é por aí. Ó, queremos agradecer todo mundo que ficou na aula de hoje. Foi muito importante essa aula. Não deixe de vir amanhã e quinta-feira, um compromisso que vocês fazem com a gente, com vocês mesmos, a gente continuar nessa jornada e chegar até o final para vocês saírem daqui transformados. É uma jornada gratuita? É, mas vocês vão ver o quanto de informação. Hoje já foi quantas informações, quantos aprendizados. Amanhã é só sobre técnicas, tá? Então, amanhã nós vamos falar um pouco das estratégias para agregar valor nos projetos de bioarquitetura. Vamos falar das técnicas, materiais e procedimentos. E na quinta-feira nós vamos fechar esse ciclo falando de como você pode ter sucesso com a bioconstrução, como você pode executar uma bioconstrução com excelência, ser um profissional de renome nessa área. Na quinta-feira a gente traz isso para vocês. Então, mais uma vez, nos vemos amanhã. Muito obrigado pela presença. Foi ótimo estar aqui com vocês. Quem está aqui até o final, persistente, vai participar daqui a pouquinho do nosso sorteio. Então, muito obrigado pela presença. Acho que a gente pode responder umas perguntas, né, Flávio, antes da gente fazer o sorteio, né? Tem algumas perguntas legais aqui, interessantes, né? Eu vou rolar aqui o chat aqui para cima aqui, ver se eu achar aqui todas, né? Se eu pular alguma, vocês me desculpem aqui, mas eu vou lendo aqui aos poucos. Deixa eu ver se eu acho a primeira pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou chamar nosso sorteador ali, oficial, tá, Bruno? Ah, maravilha. Chama ele lá, que ele é fundamental. Bom, construir com container é considerado uma bioconstrução? Paulo, construir com container não é considerado uma bioconstrução, porque o container ele é algo que foi impactante demais, né? Ele é impactante e ele está sendo dado um uso para uma coisa que ia virar um lixo, né? Porque esses containers já não estão servindo nem mais para transportar os produtos que vêm de barco. E as pessoas, em vez de jogar fora, em vez de reciclá-los ou utilizá-los para outra coisa, estão utilizando para pôr gente dentro. Ele é rápido de fazer a casa, ele é uma coisa simples de fazer, né? Porque você encaixa ali, já tem um espaço, um envoltório ali. Mas imagina, você morar dentro de uma lata, né? O barulho, precisar de um isolamento térmico, um isolamento acústico, utilizar outros materiais. Então, utilização de container é uma coisa polêmica, né? Ela pode ser feita para utilizar, fazer uma casa rapidamente, mas a gente não considera o container como bioconstrução, não. Tá legal? Tem outro ponto aí do container que é muito importante, que ele gera aquela blindagem eletrostática. Ele gera um ambiente que acumula campo eletromagnético dentro dele e impede que os campos eletromagnéticos naturais entrem dentro da edificação, tá? Então isso é muito importante também, porque as pessoas acham que reciclou o container é ecológico e não é bem por aí. Verdade. Existem muitas espécies de bambu. A norma regulamenta algo relacionado a isso? Sim, porque a essência do bambu, a espécie do bambu, ela tem diferenças, tá? A gente não utiliza aquele bambu vulgares, a gente não utiliza aquele bambu verde e amarelo, porque ele tem muito amido, ele não tem a resistência. Então, existem estudos de resistência para cada espécie de bambu, tá? Cada bambu tem uma função. Você vê que o Flávio lá na casa dele utilizou o Filostax aurea, que é aqueles que utiliza para fazer as peças delgadas. É muito comum em utilização de móveis. E utilizou o bambu gigante, né, o Asper, que é o bambu que tem uma resistência absurda, né? Ele serve como colunas, serve como estrutura de coisas robustas, né? Então, não é qualquer bambu que pode utilizar, não. Na norma fala um pouco disso, mas existem várias fontes de informação aí que você pode pesquisar para ter a utilização da espécie correta, né? Gostaria de saber sobre a norma de taipa. Eu coloquei aqui no chat aqui o número da NBR, que já está em vigor, a taipa de pilão, já a partir desse ano, de 2022,
ele já está valendo a norma de taipa de pilão, é a NBR 17.014 de 2022. Tá? Então, você pode pesquisar aí, adquirir a norma, já está valendo a norma de taipa de pilão. Alguma ideia para fazer um muro para cercar o lote de divisa com a bioconstrução? Existem várias técnicas, né, Flávio? A gente tem até um muro aí na casa do Flávio que foi feito todo de hiperadobe, que foi o maior, talvez, do mundo, né, de 70 metros lineares aí de hiperadobe, mas existem alguns cuidados, né? Existem algumas ressalvas para fazer de terra, uma coisa que vai ficar exposta ao relento, né? Você pode fazer com qualquer alvenaria de terra, com o próprio adobe, com o pau-a-pique, ou fazer convencional e revestir de terra, né? Então, existem várias formas, com madeira reutilizada, bambu, né? Mas cada técnica você vai ter que ter os cuidados específicos. Amanhã a gente vai falar mais das técnicas, então te recomendo assistir a aula de amanhã para a gente dar os pulos do gato aí para você conseguir fazer o seu muro aí com a técnica de bioconstrução mais adequada para você. Antes de vocês conseguirem experiência e renome, como era a abordagem com o cliente? Na Casa Estrela, por exemplo, como foi convencer o cliente a utilizar técnicas ele já tinha essa ideia? Então, na Casa Estrela, foi mesmo o networking de estar participando de lugares que as pessoas estavam buscando bem-estar e uma forma diferente de viver, né? O Flávio estava fazendo um curso e conheceu o proprietário lá da Casa Estrela, né? Um curso lá de geobiologia, né? E ele conheceu, e o cliente estava frustrado com o mercado. Então, ele tinha uma dor parecida com a nossa, né? Ele já tinha batido na trave de vários arquitetos que não queriam fazer a casa em forma de estrela para ele. E a gente era estudante ainda e o Flávio falou, eu faço. E teve a coragem de fazer, fez um projeto muito bem sucedido, eu dei uma colaboração e a gente partiu para a obra, né? Então, partiu do sonho. A gente olhar para o sonho do cliente é a principal questão. Você saber que você consegue atendê-lo, né? Você tem que saber o que você é capaz de fazer. A gente evoluiu. Hoje a gente consegue atender clientes de uma forma muito mais especial do que a gente fazia há 20 anos atrás. Então, você saber qual que é a sua competência é o fundamental, porque você sabe o que você pode oferecer para o seu cliente, né? E isso foi fundamental. Networking, contato, e também saber escutar, né? Saber escutar e conseguir atender a pessoa dentro do sonho dela, da realização que ela precisa, né? Isso que o Bruno falou é essencial, viu, Gustavo? Você está perguntando aí. Por quê? Porque não é convencimento. Convencimento pode levar a uma frustração imensa, né? Então, a gente tem que ouvir o que o cliente traz, abre o leque de informações, de possibilidades, e junto com o cliente a gente escolhe. Porque se a gente começa a fazer um convencimento, às vezes o cliente não é aquele cliente adequado para esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente tem que dar atenção para isso, especialmente, tá? Deixa eu ver aqui também, responder alguns aqui, Bruno. Vai lá, Vocês têm algum projeto que utilize gás metano liberado das fossas biogestoras? A gente já fez esse tipo de projeto, mas a gente precisa de um aporte de dejetos muito grande para o metano que seja gerado seja viável para consumo. Então, se não for numa fazenda que tem criação de gado ou que tem criação de porcos, né, não é muito viável. Só com os dejetos humanos, você vai ter que alimentar o seu biodigestor com outro tipo de dejetos para você conseguir gerar o gás metano. Mas é super viável fazer o biodigestor. Tem biodigestores hoje super tecnológicos, industriais, que você compra já pronto, tá? Tem gente que... Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Leile, mas fica mais cara do que a construção comum? Então, na verdade, a gente nunca construiu, nunca prestou assessoria para uma obra que ficou mais cara. Fica igual o valor, porque se economiza no material e investe um pouco mais em mão de obra. Mas mesmo assim, a gente já conseguiu fazer edificações com 1/3 do valor, igual a gente mostrou aqui na aula de hoje, né? E isso é possível e viável se for feito um bom projeto e um planejamento, tá? Tem que ser contextual, que senão não fica, não vai ficar mais barato, vai ficar muito mais caro. Se você não consegue planejar e fazer um projeto adequado, a sua obra pode ficar uma obra muito mais cara, qualquer delas.
Uma obra convencional pouco planejada vai ficar mais cara também, tá? Júlia está perguntando aqui, a aula vai ficar gravada? Olha, essa transmissão vai ficar gravada, a gente vai soltar lá o link no grupo, tá? Todo mundo que está aqui deve estar participando do grupo de WhatsApp, e a gente vai soltar o link do grupo lá, e ela vai ficar gravada somente até quinta-feira, tá? Então aproveite para rever, faz uma maratona nas aulas que você não conseguir estar presente. A aula de hoje fica sim disponível para vocês, tá? Para o bioconstrutor ainda não é rentável. Então, o Douglas está trazendo isso, por isso, Douglas, que a gente trabalha hoje com assessoria. A gente não trabalha, a gente ficou anos mão na massa. A gente ficou de 2004 até 2014, mão na massa, indo em obra, viajando o Brasil inteiro. Mas o Bruno tem 3 filhos, eu tenho 2. Então, a gente entendeu a necessidade de estar com a família também e de prestar assessoria online. Hoje, a gente conseguiu uma rentabilidade da empresa 10 vezes mais prestando assessoria online. Porque antes o custo de atender o cliente era altíssimo e a rentabilidade abaixava. Então, hoje a gente consegue, dando assessoria, ter essa rentabilidade para a gente que é bioconstrutor profissional elevada demais. E a gente consegue favorecer as pessoas que estão na obra como agentes que executam a obra em si. Inclusive, né, Flávio, a gente tem exemplos, né, de mentorados nossos que, seguindo essa metodologia que a gente está falando, triplicaram a receita do ano, né, justamente aplicando formas de divulgação, de marketing digital, de coisas que a gente vai dar as dicas e que a gente fala, né, nos nossos cursos, nas nossas consultorias, nas nossas mentorias, porque existe sim uma forma de você se valorizar, né, de você ser um especialista. Se você sabe o que você está fazendo e se o que você oferece é de boa qualidade, o mercado está sim preparado para receber. Né? Não adianta você querer trabalhar só na boa vontade, no mutirão, ou para entidades que vão fazer tudo de uma forma com a visão de que o lucro é uma coisa negativa. Né? Se você está trabalhando para pessoas assim, com certeza a sua relação financeira vai ser aquém do que você merece. E se você tem uma relação positiva quanto a isso, é bem possível que você melhore a sua receita, valorize o seu trabalho, saiba colocar o preço adequado, pensando que, inclusive, você está fazendo uma coisa que poucas pessoas no Brasil fazem. Então, você tem uma mão de obra especial. Então, leva isso também na hora de dar o seu preço. E Douglas, aqui na Biobitat, a gente considera e valoriza extremamente a mão de obra. O agente da bioconstrução, o agente que está em obra fazendo aquilo. Isso é essencial. E a gente nunca chega em obra, por exemplo, falando, nós temos uma solução melhor que a sua. Isso é desvalorizar a autoestima da pessoa, daquela mão de obra que está ali no canteiro de obras. Então a gente chega com algo complementar ao que ele já sabe. E a gente preza muito por isso. A gente valoriza demais quem executa e, claro, aquelas pessoas que executam bem. Então, quem tem conhecimento técnico e é mestre de obra, é pedreiro, é ajudante de pedreiro, são pessoas valorizadas, sim, pelo nosso trabalho e muito. Tá? É claro, quem estudou e quem está prestando assessoria também tem que ser valorizado. Né? Então, isso é muito importante o que o Douglas está trazendo aqui. Por favor, como encontra elementos redondos para janelas? Pode usar manilhas de esgoto, sim, tá? O Douglas está até respondendo aqui. É isso mesmo, a gente usa as manilhas de esgoto que são armadas com ferragem e essas manilhas são muito importantes para a gente conseguir fazer os elementos redondos sem precisar de fazer uma esquadria personalizada que vai gastar muito mais dinheiro. Como vocês fazem o orçamento para uma obra de bioconstrução? Lá na aula de quinta-feira, Lorenza, a gente vai trazer para você um aplicativo que a gente criou para fazer esse pré-orçamento e depois uma planilha orçamentária. No nosso curso de formação, a gente tem lá as planilhas de orçamentárias, exemplo para você baixar, para você editar essas planilhas e conseguir fazer os seus orçamentos. No aplicativo, que ainda está em fase beta, a gente consegue simular, usando a técnica do Adobe, usando a alvenaria convencional, usando taipa de pilão, telhado verde ou telhado cerâmico, qual que é a perspectiva de quanto de mão de obra, quanto de tempo e quanto de recurso financeiro, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui mais para baixo.
Que obra vocês já fizeram no Mato Grosso? Mato Grosso, a gente fez em Barra do Garça, foi isso? Barra do Garças, a gente fez a capacitação lá do pessoal da Flor de Bês, a gente fez um domo e a gente fez uma capacitação, eles estão continuando as obras lá, né? A gente fez essa obra lá. Muito gama de possibilidades, gratidão. Qual a visão de vocês sobre a difusão da bioconstrução no meio acadêmico? Eric, o meio acadêmico ainda é meio travado, mas começa a se abrir, tá? Por que começa a se abrir? Porque hoje, sustentabilidade é pré-requisito. Não tem mais universidade que não fala disso. Quando a gente formou, não se falava em sustentabilidade como se fala hoje, como pré-requisito, tá? Então, hoje a gente vê uma possibilidade, sim, da academia começar a trazer cada vez mais a bioconstrução como pauta do processo de ensino dos alunos. Mas, gente, vamos entender um pouco mais. Se a gente não busca isso fora da universidade, não vai ser a universidade que vai te formar profissional. A gente forma profissional depois que sai da universidade com o pré-conhecimento que a gente adquire ali dentro. A universidade é uma abertura de leque. A gente mesmo não estudou nada de bioconstrução e sustentabilidade no nosso curso de arquitetura. A gente foi estudar. Era até contra, né? O pessoal era até contra a gente. Era contra, realmente. Vamos sortear agora, gente? Então vamos fazer o sorteio. Vamos. O Kaique está aqui já querendo fazer o sorteio para a gente. Então, ó, quem ganhar o sorteio aqui, tá? A gente, vocês provavelmente estão no nosso grupo de WhatsApp, então vai chamar a gente lá no inbox, né? Os comunicados que foram feitos no grupo. Você acessa aquele númerozinho onde que foi feito o comunicado e chama a gente se você ganhar no sorteio. Então, eu vou pedir o Kaique aqui para fazer o sorteio para a gente. Se a pessoa estiver aqui online ainda, ela vai ganhar o nosso livro, que é o único livro de bioconstrução que eu conheço, ainda mais com a parte técnica robusta que a gente colocou, de mais de 20 anos de experiência ali dentro, 417 páginas, fala de quase todas as técnicas, então você vai ter um material excelente. Então vai lá, filho. Qual? Douglas Ferreira Lorenzo? Douglas! E aí, Douglas? Querido, compartilhou aqui, falou, comentou. Então, o Douglas vai ganhar o livro. Parabéns, vamos dar parabéns pro Douglas aí. Isso aí, Douglas. Bom demais. Douglas, chama a gente lá no grupo, tá bom? Busca a gente lá pelo número que a gente está comentando ali. E aí o Douglas vai ter acesso ao livro. E eu quero, Douglas, que você dê amanhã já um feedback para a gente, tá? Você vai ter o dia inteiro amanhã até as 20 horas para dar um feedback para a gente, dar uma folhada no livro e ver o livro. Nosso livro é digital, tá? A gente faz isso, inclusive, para conseguir que ele chegue mais gente. E quem faz o nosso curso ganha o livro, mas depois aqui da jornada, se você quiser ter acesso ao livro também, depois procura pela gente. Gente, queremos o compromisso de vocês na aula de amanhã. A gente se vê, então, amanhã às 20 horas. Se você gostou da aula de hoje, convida as pessoas para se inscrever na jornada com a gente. Combinado? Então... E só um comentário, né, Flávio? Se quem gostou da aula de hoje, com certeza as próximas vai ser mais ainda, porque a gente vai só avançando no assunto, né? Hoje foi a ponta do iceberg, né? Então, agradeço todo mundo, os elogios, aos agradecimentos que vocês estão colocando aqui no texto para a gente. A gente fica muito feliz de estar atendendo as expectativas de vocês. E é isso, né, Flávio? Até amanhã, né? Tchau, até mais. Valeu, gente. Falou.